terceiro vídeo da nossa sequência de vídeos sobre redução de danos, que é o nosso trabalho de TCC. Então eu vou estar passando aqui para nossa amiga Stephanie, que ela vai estar dando início a esse vídeo de hoje, tá bom? Isso, hoje nós estamos no terceiro vídeo, então a gente vai falar um pouco sobre o foco da RD, se o foco é no usuário ou nas drogas, né? E obviamente que o foco é no adicto, né? Então a RD ela é compreendida como uma política que foca no adicto, né? Então esse sujeito, ele tem, a prática da RD, ela tem foco nesse sujeito, onde ele tem total liberdade de decidir aquilo que ele acha melhor para o tratamento dele. Então ele tem a opção de dizer sim ou dizer não, de ir e de vir. Então essas ações devem ocorrer com o aval, digamos assim, né, do sujeito, né? Deve ser adotada uma política em que haja total participação desse sujeito sobre o tratamento dele. Mesmo que sejam as melhores intenções desse profissional, o sujeito ele deve estar ativo e participante dessas ações, dessas sugestões para o tratamento desse sujeito, né? Eu vou falar aqui um pouquinho na fala do livro do Dr. Romeu Sasaki, que ele fala assim: exigimos que tudo que se refere a nós seja produzido com a nossa participação. Por melhores que sejam as intenções dos profissionais das áreas de saúde, educação, segurança pública, não aceitamos ser inseridos em iniciativas forjadas em nossa revelia, mesmo que para nosso benefício. Né? Então isso aqui deixa claro que é necessário ter, né, o aval desse adicto para ele também poder entender o que será feito, né, qual será o tratamento dele, se ele de certa forma ele vai poder seguir com aquele tratamento, se aquilo que é deixado como uma sugestão pelo profissional, se ele realmente consegue fazer aquele tipo de tratamento, né, porque o tratamento em geral deve ser considerado, não deve ser na verdade considerado como uma pena para o sujeito, né, não é porque ele é um adicto que ele tem uma Obrigação? Exatamente, que ele não consegue lá, né, das drogas, né, por conta disso, que o tratamento dele deve ser como uma pena, né, não, porque ele é um ser humano acima de tudo, né, então o contrato, mesmo que esse contrato de tratamento venha da justiça, o terapeuta, né, que pegue aquele caso, ele deve, né, e pode muito bem conversar com aquele adicto para reverter essa situação, esse tratamento, como um possível engajamento, conversar com aquele sujeito e, obviamente, conversando com ele, ver sobre a questão do comportamento dele, se ele realmente, aquele tratamento que for feito com o sujeito, se ele vai realmente conseguir seguir com aquele tratamento, conversando com o sujeito, né, deixando claras as opções que ele tem, para ver se ele consegue lidar com aquele tipo de tratamento que ele vai seguir, né? Também o redutor de dano, que é o profissional que trabalha com esse sujeito também, ajudando ele durante esse caminho. Existe todo um esquema de proteção, né, que para poder, mesmo que não haja essa questão de abstinência da droga, né, porque muitos adictos não conseguem, né, e acho que também nem devem, de certa forma, se isso não causar algum tipo de problema para a sua saúde em si, né, então literalmente uma redução de danos, reduzir o uso da droga, né, reduzir a questão do uso, né, desse sujeito. Então tem todo um esquema de proteção, tem um esquema também do tratamento, né? Isso e é isso aí. A redução de danos mostra que o sujeito ele tem que estar envolvido. A gente não pode simplesmente falar que aquele sujeito não pode fazer isso, não pode usar isso, tem que parar de usar certa coisa. E com isso a RD, ela aproxima esse sujeito da sociedade, né, enfim, em si. Porque as condições em que colocam esse adicto, né, esse sujeito, são meio que uma exclusão desse sujeito da sociedade. Né? Então a RD, ela traz esse sujeito mais para poder interagir também dentro do CAPS, né, com os demais adictos, com que ele possa conversar com outros, né, com que ele possa também falar um pouco sobre como foi sua semana, colocar em si mesmo ali o sujeito, não a droga em si.
Então ele traz de volta esse olhar do sujeito, o desejo de investimento desse sujeito, do cidadão, desse cidadão, né? Porque adicto, ele é um adicto como uma nomenclatura, né? Isso. Porque na verdade ele é um ser humano, ele é um cidadão. Então a RD ela traz de volta esse querer, esse investimento, né, para esse sujeito, como uma estratégia de saúde pública, né? Dando então a importância para esse sujeito, né, a contribuição dele com o campo social, né, buscando a contribuição para que esse sujeito se sinta mais uma vez inserido na sociedade. Então, e mesmo que apesar da proibição de algumas drogas, é possível e é necessário reconhecer que há diferentes relações de uso, né? Apesar da proibição de algumas drogas, é necessário reconhecer que existem diferentes usos, sim, né, dessas substâncias. Sim. E que cada sujeito ele vai reagir, né, e vai forma, exatamente de uma forma diferente da outra. Então, não é porque aquele sujeito, aquele adicto, aquele tratamento, de certa forma, foi afirmativa para ele, foi assertiva para ele, que de um outro sujeito, que para outro sujeito, outro adicto também vai ser da mesma forma, sim, né? Cada sujeito é um sujeito. Cada sujeito tem singular. A sua individualidade, né? Tem a sua individualidade, exatamente. Então, dentro deste cenário, né, desse cenário individual, né, singular, o profissional ele desempenha e visa garantir a atenção e a defesa das pessoas, né, em situação tanto no seu cunho pessoal, no seu cunho social, né? Então, esse sujeito que trabalha com esses adictos, né, que ajudam de certa forma esse adicto, é o redutor de danos, sim, né? Sim. Então, é isso aí. E o interessante, Stephanie, que você estava falando no CAPS, na questão deles interagir, é que além de tudo, eles também conseguem perceber que lá existem pessoas que também passam pelo mesmo problema. Exatamente. Que às vezes aquele adicto fica isolado da sociedade porque não se resolve o problema dele, às vezes preferem deixar ele em abstinência, mas nem sequer quer saber o que aquele sujeito precisa de verdade. E quando ele vai para o CAPS, ele consegue perceber que lá existem pessoas em situações iguais, situações até piores, e aí lá o CAPS é um lugar de interagir, né? O CAPS é um lugar de se socializar e ajuda muito para ele estar voltando para a sociedade. Automaticamente, na sociedade, esse sujeito ele já é excluído. Já é excluído? Né? E pelo dito popular, ele é um drogado, não chega perto dele, sim, não. Sim, as pessoas têm até medo, infelizmente, né? Medo de estar envolvida. Às vezes você não deixa uma criança perto de uma pessoa. Passar, né? Se quer passar perto desse sujeito. Pra você ver que nas minhas anotações eu até peguei nessa questão, porque é o redutor de danos que vai até essas pessoas com interação social. Na rua. Isso, pra estar podendo, né, mostrando o trabalho, apresentando o trabalho para essas pessoas. Buscando a confiança dessas pessoas para estar fazendo executando suas tarefas, né, e as prevenções de acolhimento. Né? Em relação às intervenções, né, falando muito disso, dessas dificuldades, a população dependente de drogas, não tem uma boa referência de serviço de saúde. Então, muitas vezes elas ficam desassistidas, né, e não tem esse apoio. Então, a redução de danos, né, ela vem com cuidado com o tratamento desses adictos, né, sem exigir muitas metas durante o tratamento, sem exigir que aquele sujeito faça isso e que semana que vem ele já não use nada, porque essa não é a intenção da redução de danos, entendeu? Na verdade é para reduzir, não é porque naquele dia aquele sujeito, de certa forma ele conseguiu reduzir um pouco que seja, que na próxima semana ele vai reduzir mais e mais. Isso. Essa na verdade é uma esperança, mas não é necessariamente que isso vai acontecer, isso é gradativamente. Isso, né? O importante é mostrar que os profissionais eles não estão ligados ao nível de abstinência que aquele adicto tem. O foco principal, o interesse do redutor, né, no sujeito é como o sujeito lida com o uso de drogas, né? Como minimizar aquele dano causado pelo uso daquela droga, né? E como aquele sujeito consegue conviver mesmo que usando a droga de uma forma que não atinja a sua saúde e nem que ele atinja o meio que ele vive. Isso é muito importante, porque a redução de danos ela não quer fazer com que ele pare.
né, de vez. Exatamente, uma abstinência total, né, daquela droga. Ele quer que o sujeito consiga, pelo menos, usar aquela droga, minimizando os danos, para que ela consiga conviver na sociedade sem prejudicar a sua própria saúde e o meio, né? Sua família, seus amigos, seu trabalho. A estratégia, né, de cuidado da redução de dano, ela não se resume em impor, né, alguma coisa àquele sujeito. Ela procura dialogar com o sujeito, isso, produzir sujeitos autônomos, né, com responsabilidades, sem, entretanto, deixar de reconhecer e intervir sobre as vulnerabilidades que intervêm do uso, né? Começar, né, com aquele sujeito, dialogar, falando para que ele entenda mais sobre, até mesmo sobre a redução de danos, sobre o tratamento que ele vai ter, né? Começar com ele se, de certa forma, aquele tratamento, se ele ouvindo, dialogando com um profissional, ele consiga entender como é que vai ser o caminhar do tratamento dele, se ele consegue, de certa forma, seguir com o tratamento dele, né? Sim. Dialogar sempre. E o importante é sempre dialogar com o adicto, não fazer algo sem que ocorra esse dialogar com o adicto, né? Nada premeditado. Ah, você é um adicto, então o seu tratamento é esse. Não, é sempre dialogar. Você tem que parar e pronto. Não é assim que funciona. Exatamente. Escutar a história desse sujeito, escutar a história do outro, né, para poder, junto com ele, montar o tratamento específico para aquele tipo de adicto. Né? Isso não significa que a redução de danos defenda as drogas. Exatamente. E sim, ela defende que o sujeito tem o direito de estar fazendo parte, tem uma escolha, e o que a redução de danos quer é fazer com que os danos sejam minimizados sem que o sujeito sofra e deixe de conviver em sociedade. Exatamente. Que ele tenha uma escolha dentro do tratamento dele. Isso, ele faz parte, né? Com certeza. Então é isso, né? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Por favor, compartilhe esse vídeo, porque o nosso objetivo, além do nosso trabalho de TCC, que a gente quer terminar, a gente também quer fazer com que a maioria das pessoas consigam assistir e compreender o que é a redução de danos e os bens que elas trazem. Exatamente. Quanto mais pessoas, melhor. Né? Então compartilhe, curta, se inscreva no nosso canal. E até o próximo vídeo. Que é logo logo. Tchau.